Bom, gente, nessas últimas aulas, a partir da aula de hoje e até o final do curso, nós vamos estudar a estrutura em larga escala e a evolução do universo, ou seja, vamos estudar noções de cosmologia. E vamos começar hoje com uma visão newtoniana do universo e sua evolução. Bom, onde que a gente tinha parado na aula passada? A gente tinha parado na aula passada na estrutura em larga escala, representada muito bem aqui por um mapeamento de mais ou menos 1 gigaparsec do universo, onde se veem aqui os grandes aglomerados de galáxias organizados pelo espaço no céu em filamentos, né? Dá para ver uma estrutura filamentar com grandes conjuntos de galáxias aqui, 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 e também vazios entre eles. Esses vazios não são um artefato de observação, eles são reais, ou seja, a estrutura em larga escala do universo é isso. Os aglomerados de galáxias conectam-se uns aos outros em superaglomerados de forma filamentar, com grandes vazios entre eles. Esse mapa aqui, o mapa obtido pelo Observatório Sloan, é um projeto de mapeamento da estrutura em larga escala do céu, de galáxias, e dá para se ver daqui que, vejam as distâncias aqui em megaparsecs, né? Não existem estruturas maiores do que 300, numa escala de 300 megaparsecs, não existe nenhuma estrutura que se destaque. Bom, as perguntas diretas que se pode fazer, que se deve fazer daqui. Essa distribuição de matéria acaba em algum lugar? O universo, a partir de uma certa escala, pode ser considerado, pode ser observado sem estruturas? Essas perguntas são essenciais. Essas perguntas são essenciais porque, para se construir modelos cosmológicos, é preciso que se entenda a distribuição de matéria. E essas indagações levam à formulação do chamado princípio cosmológico, ou seja, o fato de que em escalas suficientemente grandes o universo é homogêneo e isotrópico. Atenção, isso não é uma lei física, isso é um princípio. Significa que ele é pressuposto a priori antes de se estabelecer as leis físicas que vão seguir daí. O princípio cosmológico diz, portanto, que o universo é homogêneo e isotrópico. O que significa ser homogêneo e isotrópico? Homogêneo significa que ele é o mesmo em qualquer posição. O universo aqui é igual ao universo lá longe. Isotrópico quer dizer homogêneo em todas as direções. Para cá, para lá, para lá. Os matemáticos gostam de chamar homogeneidade de invariância frente a translações e isotropia de invariância frente a rotações. Bom, isso não é tirado da cartola. Existem evidências fortes de que o universo é realmente homogêneo. Ou seja, se vocês tomarem qualquer cubo com 300 megaparsecs de lado, ele é igual em qualquer outra posição. E em qualquer direção que se olhe o universo, ele também é igual. Ou seja, esse pressuposto de homogeneidade e isotropia parece perfeitamente aceitável. O princípio cosmológico ele é bem garantido do ponto de vista observacional, nada indica que ele não seja válido. E onde que a lei de Hubble entra nesse contexto aí? Ora, vamos lembrar, apesar da lei de Hubble ser deduzida do nosso referencial, ser deduzida obviamente daqui, ela não viola o princípio cosmológico, porque distintos observadores em distintas galáxias veriam elas se movendo de acordo com a lei de Hubble, usando a mesma constante de proporcionalidade, o H0. Vamos pegar essa figurinha aqui que pressupõe, ou que supõe o H0 ser 70 km por segundo por megaparsec. Digamos que a gente está aqui na galáxia número 3, com velocidade zero. Uma galáxia que esteja a 100 megaparsecs de distância se afasta com velocidade de 7.000 km por segundo. E uma com o dobro da distância vai se afastar com o dobro da velocidade, 14.000 km por segundo. Isso nós estivermos sentados aqui na galáxia 3. Outra criatura na galáxia 2 veria exatamente a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Outra criatura na galáxia 1, ou na 4, ou na 5, ou em qualquer uma, veria exatamente a mesma coisa. O fato de nós vermos o universo daqui não perturba a validade do princípio cosmológico. Ok, isso é importante. Vamos pensar agora num modelo simples para entender a evolução do universo
sem, vou repetir, sem o conceito de energia escura. A gente vai falar em energia escura de novo no final dessa aula e nas próximas. Energia escura está associada com a aceleração da expansão do universo. Vamos, por enquanto, considerar um modelo simples sem energia escura. Bom, se a gente assumir que o que rege o universo em larga escala é a expansão cosmológica originada pelo Big Bang e a força gravitacional que tem alcance infinito, existem duas possibilidades para a evolução em larga escala do universo. Ele pode se expandir eternamente, ou em algum momento a expansão pode ser freada pela gravidade, que só tem um sinal, né, é só atrativo, e depois começar a se contrair. Existem essas duas possibilidades. Qual desses caminhos que vai ser realmente válido vai depender, obviamente, da densidade de matéria. Se o universo for suficientemente denso, num certo momento a expansão vai ser freada e vai se seguir uma contração a ela. Senão isso não vai acontecer. Ora, vamos considerar um universo esférico e homogêneo, como está representado aqui nesse diagrama. Vamos considerar um universo esférico e homogêneo, uma distribuição homogênea de galáxias. E vamos pensar uma galáxia de massa m localizada na borda dessa esfera. Bom, essa galáxia se move com uma velocidade v em relação ao centro. Por construção, nós estamos aqui no centro, né? Nós que estamos olhando tudo isso. Essa galáxia se move com velocidade v, dada pela lei de Hubble, né? V igual a h0 vezes a distância r, essa distância aqui. A distância que a galáxia está, distância essa que implica numa certa massa contida aqui dentro do raio R. Ora, somente a massa interna a esse raio R é que vai influenciar na dinâmica dos objetos dessa região. Tem um teorema lá formulado no contexto da relatividade geral, chamado Teorema de Birkhoff, que demonstra isso. Isso fica aqui só como ilustração. Mas, enfim, se a gente considerar, então, uma galáxia de massa m, há uma distância r de nós, do centro, lá nos confins do universo, supondo o universo esférico e homogêneo, só a massa interna a essa região que vai influenciar na dinâmica desse objeto aqui. Bom, como é que eu posso formular a energia total dessa galáxia? Ora, a energia total é a energia cinética da expansão, 1 meio de mv ao quadrado, mais a energia gravitacional, dada por essa expressão aqui. Né? Energia gravitacional, relembrando, é a integral da força gravitacional, com R de 0 a infinito, que dá esse valor aqui. Bom, por que tem esse sinal de menos aqui? Porque a expansão vai para um sentido e a expansão do universo vai para um sentido e a força gravitacional vai para o sentido contrário. Então a energia total é dada por essa expressão aqui com um sinal de menos aqui, porque as duas têm sinal contrário, essas duas energias. Ora, com essa formulação aqui, a gente pode pensar em três possibilidades de solução. Se a expansão for eterna, o universo não será ligado, a energia cinética da expansão vai ser maior que a energia gravitacional, o universo vai se expandir eternamente e essa expressão aqui vai ser maior que zero. Ou vai ser menor que zero, obviamente, no caso contrário, caso esse termo aqui ganhe. O termo igual a zero é o limite assintótico entre os dois, né? O universo que se chama de marginalmente ligado. Ora, vamos continuar. Vamos supor então a lei de Hubble, né? Essa galáxia lá da borda está se expandindo com velocidade v igual a h0r. E a gente supôs que essa esfera aqui é homogênea. Como é que a gente pode expressar a massa dessa esfera? Em termos de uma densidade, vamos chamar essa densidade de ρc. Já vou explicar por que o C. Uma densidade ρ vezes o volume, né? 4/3 de πr ao cubo. R é o raio da esfera. Bom, a gente estava com essa fórmula aqui, E igual a 1 meio de mv ao quadrado menos g, mzão, mzinho sobre R. Vamos considerar igual a zero, o limite assintótico entre o ligado e o não ligado. E agora vamos substituir. Vamos substituir V pela expressão da lei de Hubble e vamos substituir M pela expressão em função da densidade ρ. Então essa expressão aqui fica com essa cara. Eu simplesmente substituí o V aqui por essa expressão aqui e substituí a massa pela densidade vezes o volume. Ok, igual a zero, é o caso marginalmente ligado.
Eu vou cortar os dois m's, posso igualar aqui um pelo outro, né? Eu posso passar esse termo aqui para o outro lado e cortar os m's e isolar o ρC. O que é esse ρC? O C é de crítico, densidade crítica. É a densidade mínima que define a fronteira entre o universo ligado, aquele que vai, num certo momento, parar de se expandir e começar a se contrair, e um universo aberto, que vai se expandir eternamente. Então, a densidade crítica do universo pode ser expressada pela constante de Hubble. Outra vez ela aparece aqui de forma definitiva, de forma muito importante, e o resto são constantes, né? A constante de gravitação, 3 sobre 8π. Bom, essa então é a densidade crítica do universo. Como é que a gente pode entender a densidade crítica ρC? Então, se a densidade verdadeira for menor que ρC, o universo vai se expandir eternamente. Se a densidade for maior, o universo, num certo futuro, vai colapsar. Vamos botar números aqui. Se a gente usar o H0 de 71 km por segundo por megaparsec, usando aqui os valores aqui da definição do parsec e o G da gravitação, o ρ crítico é esse aqui, 9,5 vezes 10 a menos 27, vamos arredondar, né? 10 a menos 26 kg por metro cúbico. Gente, isso é pouquíssimo. A densidade total do universo é muito pequena. Isso aqui equivale a uma densidade de aproximadamente 5 prótons por metro cúbico. Ou apenas 10% da massa da nossa galáxia, lembra, G maiúsculo é a nossa, 10% da massa da nossa galáxia por megaparsec cúbico. Megaparsec cúbico. A densidade é baixíssima, por isso que os primeiros modelos cosmológicos modernos, como o modelo de Einstein de Sitter, por exemplo, considerava o universo vazio. Ora, a densidade é tão pequena que se a gente considerar vazio, ainda assim o erro não é grande. Vamos continuar esse raciocínio. Então, estamos considerando uma distribuição de massa definida dessa forma, ou seja, uma densidade, ρ, multiplicada pelo volume, né? 4/3 de πr ao cubo. Ora, essa esfera de matéria exerce uma força de atração gravitacional sobre aquela galáxia de massa m lá na borda, e a gente pode expressar essa força pela lei de Newton. E, obviamente, essa aqui é a força gravitacional, né? Dessa forma. De novo, eu posso substituir a massa pela expressão da densidade aqui e obter a força dada pela lei de Newton igual a um termo aqui em função da densidade e da massa daquela galáxia que, obviamente, a gente pode cortar porque aparece dos dois lados aqui, né? Ou seja, aqui eu estou usando a notação reduzida para a derivada em função do tempo, ou seja, r ponto ponto, segunda derivada em relação ao tempo. A segunda derivada de r vai ser expressada em termos do próprio r e da densidade ρ. O resto são constantes. Ok. Essa expressão aqui é importante, retenham ela. E eu quero introduzir aquilo que eu já falei na aula passada, o fator de escala R, maiúsculo. Deixa eu explicar com calma o que é o fator de escala R, porque ele é importante. Imagine que num certo instante t0 arbitrário, duas galáxias estão separadas por uma distância t. Uma distância r0. Aqui. Num certo instante t0, duas galáxias estão separadas por uma distância r0. Distâncias cosmológicas. Isso tudo só vale para distâncias cosmológicas. Eu não posso dizer que essa aqui é a nossa galáxia e Andrômeda. Não. Eu estou pensando em distâncias entre esses objetos aqui de no mínimo 300 megaparsec, porque é a partir dessa distância que vale o princípio de homogeneidade e isotropia do universo, que vale o princípio cosmológico. Então são duas galáxias separadas por distâncias cosmológicas, distâncias muito grandes. Ok. O tempo passou, num outro intervalo, num outro momento t, o universo se expandiu e a distância que era r0 passou a ser r. O universo, obviamente, está se expandindo. A pergunta é, como é que eu transformo r0 em r? Como é que eu transformo r0 em r? A resposta para essa pergunta é o fator de escala. De acordo com o princípio cosmológico, obviamente, os únicos movimentos permitidos são a expansão ou a contração. A gente está falando de expansão, o universo está se expandindo. Como a gente transforma o R0 em R?
Aí entra o conceito de fator de escala. O fator de escala é a expressão que a gente aplica ao R0, uma expressão que é a função do tempo, obviamente, e transforma R0 em R. Como é que eu posso, então, expressar isso? Como é que eu posso escrever isso? Dessa forma. Eu posso dizer que o R0 passa a ser R quando sobre ele opera uma função R maiúsculo R de t, que é o fator de escala. Aqui eu normalizei em R0, né, no valor atual do fator de escala. Ou seja, o R0 é simplesmente o R do instante t0. Mas então, esse R de t, que está em amarelo aqui, é o fator de escala, ou seja, o que transforma R0 em R. É o que descreve a expansão do universo. Portanto, o fator de escala R, R de t, mede as variações de escala, mede como a expansão ou a contração, ele vale com os dois sentidos, do universo está acontecendo. Em outras palavras, a distância entre dois pontos cosmológicos varia no tempo em função da variação do tamanho do universo, e obter um modelo de universo é isso. Um modelo de universo é uma expressão para a função R de t. Cuidado com a palavra modelo. Em contextos diferentes, modelo significa coisas completamente diferentes. Se vocês perguntarem para um arquiteto o que é um modelo, ele vai dizer, é a maquete do prédio que eu construí. Olha, aqui está o meu modelo, o meu prédio vai ser assim, assim, assim. Bom, se vocês perguntarem para um psicólogo, ele vai dizer, não, modelo é uma construção mental, é como a pessoa vê um universo, um problema, a sua própria vida. Se vocês forem para a indústria da moda, modelo é aquela magricela que caminha na passarela, né? Bom, um modelo cosmológico é uma equação matemática. Modelos físicos normalmente são expressões matemáticas. Um modelo cosmológico é uma expressão para a função R de t. Outra característica importante, eu não vou demonstrar, eu vou enunciar isso, eu vou omitir a demonstração, mas o H, que varia no tempo, já falei para vocês que H0 é o valor atual da constante de Hubble, mas o H, na verdade, é uma função do tempo. O H pode ser expressado com uma derivada do fator de escala em relação a ele mesmo. Ou seja, usando a notação concisa, H de t, é R pontos sobre R. Por isso, a chamada constante de Hubble, em termos de cosmologia, ela é normalmente referida como parâmetro de Hubble, porque é uma constante que não é constante, ela é função do tempo. Ela é a função do tempo, ela descreve a história do universo. A gente viu na aula anterior que 1 sobre H0, 1 sobre o valor atual da constante de Hubble, é uma medida da idade do universo. Portanto, a constante de Hubble varia no tempo, portanto, ela não é bem uma constante. Os cosmólogos preferem usar o termo parâmetro de Hubble e não constante de Hubble. Bom, a gente tinha essa expressão aqui, pedi para vocês reterem ela, só deixa eu voltar para trás um pouquinho, para relembrar de onde que ela aparece. Ela apareceu aqui, quando a gente expressou a força gravitacional sobre uma galáxia de massa m e expressou essa força em termos da segunda lei de Newton. Então, essa expressão tinha essa cara aqui, 4/3 de πg, constante de gravitação, ρ r, para um raio R aqui, para um objeto afastado de um raio R do centro. Ok? Vamos voltar para lá onde a gente estava. Então, essa expressão aqui, uma vez que o fator de escala foi definido daquela forma que eu falei antes, a gente pode ser substituída, essa expressão aqui pode ser definida simplesmente por essa. A gente pode substituir o Rzinho pelo fator de escala, já que o fator de escala é o que muda as distâncias, é o que altera as distâncias. Então, em vez de ter Rzinho, a segunda derivada do Rzinho, a gente pode ter a segunda derivada do fator de escala nessa expressão aqui. O que é importante notar daqui também é que a dinâmica da expansão depende exclusivamente da densidade ρ do universo. Por isso que eu falei que a densidade é um parâmetro muito, muito importante. Ok, vamos assumir ρ0 e R0 como os valores atuais da densidade e do fator de escala. Ora, dessa forma a gente pode expressar a densidade ρ em qualquer momento da história do universo a partir da densidade atual pela relação entre os fatores de escala no momento atual e num qualquer momento para trás ou para frente, isso aí é uma função do tempo, que se queira. Entendam isso aqui, a gente pode expressar, vou repetir,
a densidade, a partir da densidade atual, pela razão dos fatores de escala. É óbvio, né? Porque a densidade ela cai com o cubo do volume, né? Ou aumenta com o cubo do volume, dependendo se vocês vão para frente ou para trás. Então a gente pode expressar a densidade em qualquer momento a partir da densidade atual através do quociente do fator de escala, obviamente ao cubo, né? Porque aqui a gente está falando de densidade, aqui é uma dimensão linear. Então aquela expressão anterior, vou voltar mais uma vez para ela, essa expressão anterior aqui, ρ, a gente pode substituir o ρ, a densidade, por essa expressão aqui. Aqui está a densidade, eu vou substituir aquela densidade lá pelo valor atual, por algo que seja mensurável. Não adianta eu ter uma densidade que é função do tempo. Eu não consigo medir a densidade para trás, eu consigo medir um valor atual da densidade. Então aqui está o fator de escala R, expressado em termos da densidade atual, do valor atual do fator de escala e do valor R qualquer. Ok. De novo, olhem essa expressão aqui, olhem a expressão da página anterior, que vocês vão ver que eu simplesmente substituí aquele G que tinha aqui por aquele ρ que tinha aqui por ρ0, R0 ao quadrado sobre R ao quadrado. Já tinha um R aqui em cima, cortou, ficou um R aqui embaixo. Ok. O que eu faço agora? Eu integro isso no tempo. Isso aqui é a segunda derivada no tempo. Se eu integrar essa expressão aqui no tempo, ela fica com essa cara aqui. Eu vou omitir os passos da integração. Isso aqui é constante, né, o valor atual. Isso aqui também é constante, a densidade atual. A variável está aqui, né? Então, integrando essa expressão no tempo, ela fica com essa cara aqui, o K é só uma constante de integração. E é aqui que eu queria chegar. Por quê? O que é R0, a derivada de R0? Ora, a derivada de R já é uma expressão que se pode observar observacionalmente, né? A gente está falando na variação no tempo do fator de escala, ou seja, a variação no tempo das distâncias, ou seja, a velocidade. Esse já é um parâmetro observacional. Então eu já posso usar isso aqui como um parâmetro observável, ou seja, essa equação aqui, de novo, que eu falei lá no começo, lembrem bem, essa é uma descrição newtoniana do problema. Eu obtive uma expressão que, a partir do valor atual do fator de escala, a partir da densidade atual, eu consigo obter, então, uma expressão matemática para a evolução de universo. Isso é um modelo de universo. E como é que eu posso conferir isso tudo? Bom, para conferir isso tudo, eu preciso ter parâmetros observacionais. Para chegar nos parâmetros observacionais, deixa eu definir o parâmetro de densidade ômega-m. Ômega-m. O que é o ômega-m? É a densidade em função da densidade crítica. Densidade em função da densidade crítica. Por que é esse m aqui? Eu vou voltar a isso na próxima aula. O m é ômega da matéria, densidade de matéria. Por que eu tenho que particularizar? Porque eu tenho densidade de matéria, de radiação, e depois de energia escura. Então aqui eu estou falando da densidade de matéria, parâmetro de densidade de matéria. Se a gente definiu ele dessa forma, o universo crítico, obviamente, que tem a densidade igual à densidade crítica, tem um parâmetro ômega igual a 1, e esse parâmetro vai ser menor ou maior que 1 para universos abertos ou fechados. Bom, vamos ver isso direito? Através desse diagrama aqui, que descreve a evolução das distâncias do universo. Insisto mais uma vez, essa é uma descrição sem energia escura, uma descrição bem simples, newtoniana. O caso intermediário aqui é o caso marginalmente ligado, com o universo com uma densidade limite, com a densidade igual à densidade crítica. A expansão nunca para, mas ela vai se desacelerando e até que assintoticamente as distâncias cosmológicas se estabilizem. Asintoticamente para t igual ao infinito. Ora, em caso de baixa densidade, o universo não ligado ele vai se expandir eternamente, né? A densidade abaixo da densidade crítica e parâmetro de densidade menor que 1. Ou, caso contrário, universo de alta densidade com massa suficiente para frear a expansão e causar um colapso. Ok. Como seria o universo de alta densidade? Ora, o universo de alta densidade, a expansão pararia num certo momento e o universo
começaria a se contrair. Nesse caso, a radiação das galáxias mais próximas começaria a apresentar blue shift, ou seja, as galáxias começariam a se aproximar umas das outras. As galáxias mais distantes, com a luz emitida há mais tempo, ainda apresentariam redshift, mas com o tempo começariam, tempos cosmológicos, hein? Começariam a haver colisões de galáxias e depois até colisões de estrelas. Isso é o que se chama de morte quente, o Big Crunch, ou seja, o universo retornaria num tempo muito grande à condição do Big Bang. É o que está descrito aqui, ó, nessa figurinha. Aqui estão as distâncias cosmológicas. Vejam que a partir desse ponto aqui as distâncias cosmológicas começam a diminuir até que aqui, ó, a distância desaparece num tempo infinito. Num tempo infinito não, mas num tempo muito grande, ó, já que atualmente a gente ainda está na fase de expansão. Ok. Isso é o que aconteceria, estou usando o futuro do pretérito, para densidades maiores que a densidade crítica. Ora, e para densidades menores que a densidade crítica, ou seja, parâmetro de densidade menor que 1? Ora, nesse caso o universo vai se expandir para sempre, até que chegue um limite, no limite superior, em que um observador não vai ver galáxias além daquelas do grupo local que estão ligadas gravitacionalmente, ou seja, onde não vale a expansão cosmológica. Nesse caso, o universo vai diminuir de temperatura com o tempo, porque as estrelas vão esfriando, até que ocorra o que se chama de morte fria. Acabem simplesmente todas as estrelas. E as evidências observacionais? Como é que a gente pode chegar a uma conclusão entre essas opções? Obviamente que a primeira busca é a medida da densidade. A gente viu que a densidade crítica, a que separa as duas linhas, né, as duas linhas evolutivas, é um pouquinho menos, vamos arredondar, 10 a menos 26 kg por metro cúbico. Isso é o Rho crítico. E qual é o Rho medido? Bom, a gente viu que o parâmetro de densidade é expresso dessa forma. E qual é a densidade medida? Qual é a densidade média? Para as densidades médias, obviamente, é a massa do total de galáxias dividido pelo volume que se consiga fazer. A densidade média medida é essa aqui. É da ordem de 10 a menos 28 kg por metro cúbico. Essa é a densidade medida. Ora, se a densidade crítica é da ordem de 10 a menos 26, esse quociente aqui é 0,01. Ou seja, o valor observacional, isso aqui é observacional, o valor observacional indica que o parâmetro de densidade é muito menor que 1. Muito, muito menor que 1. Eu sei que aqueles que viram a aula passada e retrasada devem estar pensando, opa, peraí, essa abordagem não está considerando a matéria escura. Ok, vamos incluir a matéria escura. Incluindo a matéria escura e sendo bem otimista quanto à quantidade de matéria escura, o parâmetro de densidade pula para alguma coisa entre 0,2 e 0,3. Veja, antes ele era 0,01. Eu estou multiplicando ele por 20 ou por 30 a densidade, hein? Por 20 até por 30. Estou dizendo que a densidade de matéria escura é até 30 vezes a densidade de matéria luminosa. Mesmo assim, ainda estamos no caso de expansão perpétua. Não vai parar a expansão. Outro modo de observar a expansão, a evolução, perdão, do universo, é medir as distâncias das supernovas 1A, como eu descrevi na aula passada. Essas são distâncias determinadas de maneira independente da lei de Hubble a partir da curva de luz das supernovas tipo 1A, como a gente descreveu na aula passada. De novo, se o universo estivesse desacelerando, a taxa de expansão iria diminuir com o tempo. Como é que isso se refletiria sobre as distâncias das supernovas? Ora, se isso estivesse acontecendo, os objetos mais distantes, aqueles que emitiram luz há mais tempo, quando o universo estava se expandindo mais rapidamente, eles estariam se afastando mais rápido do que a lei de Hubble prediz, considerando aí o H0 constante. Deixa eu botar um diagraminha aqui para explicar as coisas melhor. Os pontos aqui são redshifts e distâncias de galáxias determinadas pela curva de luz de supernovas tipo 1A, ou seja, os pontos pretos são pontos observacionais e as linhas são modelos. A linha preta é o que a lei de Hubble prediz, supondo a expansão constante no tempo como a lei de Hubble prediz. A linha magenta e a linha vermelha são linhas de universo desacelerando, com taxas de desaceleração diferentes. Nesse caso, distâncias
maiores corresponde a um Z maior. A linha mais afastada, essa aqui, corresponde então a uma taxa de desaceleração maior ainda. Vejam aqui, ó, para entender isso melhor, veja essa linha tracejada aqui. Ela corresponde a uma certa distância. Aqui está uma certa galáxia aqui. Essa distância foi uma galáxia que está aqui, foi estabelecida a partir aí de supernova tipo 1A. Bom, vejam que essa linha vertical corta os três modelos em três lugares diferentes. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo e aqui está o terceiro. Isso significa redshifts diferentes, portanto velocidades diferentes, para uma mesma distância. Ou seja, conforme o modelo que a gente estiver considerando aqui, conforme o modelo que a gente estiver considerando, o redshift vai ser diferente para um caso e para outro. Mas vejam os pontos. Agora abstraiam os modelos e vejam os pontos reais. Os pontos, obviamente, não estão aqui para o universo acelerando e nem mesmo aqui para a lei de Hubble. Se vocês fizerem um ajuste desses pontos... Gente, isso aqui é um parênteses. Isso aqui é uma figura de livro didático de 2008. Essa figura tem mais de 10 anos. Agora já tem mais pontos aqui. E à medida que mais pontos se colocam, os pontos estão ficando aqui embaixo. Os pontos estão ficando aqui embaixo. Isso é que começou a desconcertar as pessoas. Ou seja, tudo leva a crer que o universo está se acelerando. Essa linhazinha azul aqui, se a gente supor que ela é um ajuste dos pontos, um ajuste linear dos pontos, ela indica que em distâncias maiores, as galáxias parecem estar se afastando mais lentamente, velocidade menor, ó, redshift menor, mais lentamente do que a lei de Hubble prediz. Quando isso foi descoberto, lá em 1998, 99, deu um nó na cabeça dos cosmólogos. O que estaria acelerando o universo? Bom, essa aceleração ela é prevista nos modelos cosmológicos relativísticos desde o primeiro modelo feito pelo Einstein, há pouco mais de um século atrás, 1918, 19. E lá no modelo original do Einstein, esse efeito aparece na chamada constante cosmológica lambda, lambda maiúsculo. Não existe uma interpretação física correta e aceita por todo mundo para lambda. O que se chama aqui, se chama esse efeito de energia escura. Ele é um campo de origem desconhecida, a palavra escura aqui tem um conceito, tem o sentido de desconhecida, é muito diferente. Olha, não vamos confundir matéria escura com energia escura. Matéria escura, o escuro significa que não emite radiação eletromagnética, mas ela é perfeitamente detectável pela sua influência gravitacional. Energia escura é outra coisa. Aqui a palavra escuro tem o sentido de desconhecido. É um campo desconhecido que cria uma força repulsiva com sinal contrário à gravitação que atua somente em grandes escalas. O que é isso? Esse é um tema ainda em aberto. E aqui terminamos a primeira parte desse tema.